6, que diz o seguinte: o número, né, logaritmo de 12 na base 2 mais 1 sobre o logaritmo de 3, logaritmo de 0,5 na base 3 é igual a... Então nós queremos o resultado desse logaritmo. Então temos aqui o nosso logaritmo, colocar aqui, ok. Então daqui o que é que nós vamos fazer, né? Então para a redução desse logaritmo, né, vamos manter a primeira parcela, né, que é logaritmo de 12 na base 2 mais... Então aqui nós vamos fazer o inverso, né? Temos 1 sobre logaritmo de 0,5 na base 3. Então fazendo o inverso desse logaritmo, a base fica logaritmando e o logaritmando fica a base. Então neste caso o inverso, né, 1 vai desaparecer, só vai ficar o logaritmo. Então vamos dizer logaritmo. Então a base fica logaritmando de 3 na base 0,5. Então dando continuidade, né, vamos ter o que é aqui? Logaritmo de 12 na base 2 mais logaritmo de 3. Então 0,5 nós sabemos que é metade de 1. Então, dando continuidade, vamos ter logaritmo de 12 na base 2 mais logaritmo de 3. Então 1 sobre 2, né, fazendo o inverso de 1 sobre 2 é 2. Então elevado a menos 1. Então ao fazer o inverso, né, o expoente vai ficar negativo. Então daqui vamos ter logaritmo de 2 na base 2 mais... Então o 2 elevado a menos 1, né, quando passa para esse membro aqui, né, neste caso aqui está nesse expoente, quando está na base, né, quando vem para aqui, vem dividir. Então vai ser menos 1. Menos 1, aqui tem 1 a dividir por menos 1, vai dar menos 1. Então podemos deixar dessa forma. Então vamos ter menos 1, logaritmo de 3 base 2. Então mais vezes menos, sabemos que vamos ficar com menos. Então vamos ter logaritmo de 2 na base 2 menos logaritmo de 3 base 2. Então nos vídeos anteriores, né, eu já expliquei algumas propriedades de logaritmo. Então aqui já não vou explicar, não vou ir direto ao assunto. Então aqui, uma vez que é subtração, nós sabemos que logaritmo de subtração, a propriedade é dividir. Então vamos ter 12 a dividir por 3 na base 2. Então como a base é a mesma, né, então vamos usar essa propriedade de dividir, que é isso aqui. Então quando é menos, passa a ser dividir. Só se fosse adição seria multiplicação. Então dividimos isso, vamos ficar com o logaritmo de 4. 12 dividido 3 dá 4, na base 2. Então sabemos que o 4 é mesmo que 2 elevado a 2, base 2. Então o 2, né, quando temos o logaritmando, né, semelhante com a base, então o expoente passa para onde? Passa a multiplicar. Então vamos dizer 2 vezes logaritmo de 2 na base 2. Então quando o logaritmando e a base são os mesmos, o logaritmo dá 1. Neste caso vamos dizer 2 vezes 1 igual a 2. Nesse caso a opção correta é P. Seja T igual a logaritmo, esse logaritmo aqui. Escolhe a proporção verdadeira, né? Então, se T é igual a esse logaritmo, então o resultado desse logaritmo aqui dá um número negativo. Neste caso vai dar menos 1,72, né? Se forem a calcular esse logaritmo aqui, dá menos 1,72. Então menos 1,72 está no intervalo de menos 2 a menos 1. Então, porque sim, está nesse intervalo aqui. Então, é só fazer o que? Calcular esse logaritmo, vão ter menos 1,72, né? Que está nesse intervalo aqui. Então, a proporção verdadeira neste caso é D, de menos 2 a menos 1. A única raiz da equação, temos aqui a equação é... Ok, nós temos a equação aqui. E nos pedem a única raiz através dessa equação. Ok, então aqui o que nós podemos fazer, né? Conforme eu estava a explicar no exercício anterior, né, que quando temos dois logaritmos, né, quando temos a soma de dois logaritmos, nós podemos transformar essa soma para multiplicação. Então neste caso aqui vamos fazer a mesma coisa, né? Então vamos usar essa propriedade. Então vamos ter 1 sobre 4 menos x vezes 1 menos x igual a menos 0,5. Então daqui
né? O que é que podemos fazer? 0,5, desculpa, coloquei 4. Ok, então, daqui, o que é que nós podemos fazer? Nós sabemos que o inverso do logaritmo é o exponencial. Então, vamos inverter para exponencial. Então, a base do logaritmo continua a base na equação exponencial. Então, o igual a menos 0,5 vai ficar como expoente dessa base aqui. Igual ao que? A menos x, 1 menos x. Ok, dando continuidade, vamos ter aqui 1 sobre 4 elevado a menos 0,5 igual a quê? Menos x vezes 1 dá menos x. Menos x vezes menos x dá mais x ao quadrado. Então, dando continuidade, né? Então, aqui o que é que nós temos? Temos 1 sobre 4 elevado a menos 0,5. Então, nós podemos fazer que aqui podemos decompor o 4. Neste caso, vamos ter 1 sobre 2 elevado a 2. Elevado a menos 0,5 igual a, a menos x mais x ao quadrado. Então, daqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos ter 1 sobre 2 elevado a 2 vezes menos 0,5. Mais 2 vai multiplicar com esse ponto que já está cá. Menos x mais x ao quadrado. Então, daqui é só multiplicarmos. Então, vamos fazer o que aqui? Vamos ter menos 2. Aliás, sim, vamos ter 1 sobre 2. Aliás, 2 vezes 0,5. Então, neste caso, vamos ter 1 sobre 2 elevado a menos 1. 2,5. 2 vezes menos 0,5 dá menos 1. Igual a menos x mais x ao quadrado. Então, daqui, né, vamos fazer o inverso. Então, fazendo o inverso de 1 sobre 2 é 2, elevado a menos 1. Então, vai multiplicar com esse menos 1 que já está aqui. Igual a menos x mais x ao quadrado. Então, daqui, vamos ter o quê? Aqui vou mudar de posição, mesmo que ter e organizar x ao quadrado menos x igual ao quê? Então, aqui eu dizia que menos 1 vezes menos dá 1 positivo, então igual a 2, a mesma coisa. Então, vamos ter x ao quadrado menos x igual a 2 quando passa para o mesmo, aliás, quando passa para o mesmo assim, mudar de cenário, fica menos. Então, igual a 0. Então, daqui ficamos com o quê? Com uma equação quadrática. Então, daqui vamos calcular o nosso delta. Então, calculando o nosso delta vai ser igual a menos 1 ao quadrado, o valor de b menos 1 vai dar 1, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes menos 2. Então, neste caso, o delta vamos ter 1, menos 4 vezes 1 dá menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. Então, o nosso delta vai dar 9. Dando 9, o nosso delta, então, é a hora de calcular x1 e x2. Então, x1 sobre x2 vai ser igual a 1, né? Mais ou menos raiz de 9 sobre 2 vezes o a, como é 1, então vamos deixar assim. Então, vamos calcular x1. x1 vai ser igual a 1 mais raiz de 9 é 3, a dividir por 2. Ter 4 a dividir por 2. Isso aqui vai dar 2. O nosso x2 vai ser igual a 1 menos 3 a dividir por 2. Isso aqui vai dar menos 2 a dividir por 2. Vai dar menos 1. Então, ok, aqui querem a única raiz. Então, a única raiz que nós vamos usar, qual é? É o menos 1. Então, por que vamos usar o menos 1? Não, conforme nós estamos a ver aqui, se eu levar o menos 1, substituir aqui no x, por causa desse negativo aqui, dará mais. Se eu levo o menos 1 também, por causa desse negativo aqui, vai dar mais. Mas se eu levo o negativo, coloco aqui, aliás, esse positivo, será menos 2. Enquanto que o logaritmando tem que ser maior que 0. Então, não pode ser menor que 0. Então, essa solução positiva não pode. Então, neste caso, a alternativa correta tem que ser C, menos 1.